A ligação química entre dois átomos de oxigênio, a priori, poderia ser explicada pela teoria da ligação de valência. Segundo a TLV, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica dos átomos da ligação. Como os dois átomos são iguais, vai ficar oxigênio, número atômico 8. Assim, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, temos 1s2, 2s2, 2p4. Podemos representar os orbitais por caixinhas. No caso, os orbitais do tipo P são 3. Vamos distribuir os elétrons neles seguindo a regra de Rand e o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, colocamos primeiro um elétron em cada orbital até todos os orbitais terem um elétron e, na sequência, inserimos elétrons remanescentes, de forma que eles fiquem emparelhados, ou seja, com o spin contrário ao do elétron que já está no orbital. Lembrando que não importa a ordem de preenchimento nem a orientação inicial do orbital, desde que todos os 3 primeiros elétrons do orbital P tenham a mesma orientação e os demais sejam inseridos com a orientação inversa. Agora, com a representação dos orbitais P dos dois átomos de oxigênio, percebemos que ficam 2 elétrons em cada átomo desemparelhado. Isso significa que o átomo de oxigênio pode fazer 2 ligações. Assim, vamos sobrepor esses orbitais. Isso vai resultar na seguinte estrutura. Isso seria excelente se não fosse uma propriedade da substância oxigênio. Ela é paramagnética. O que vem a ser isso? Substâncias paramagnéticas são aquelas que são fortemente atraídas pelo ímã. Como a gente pode ver nesse experimento, onde temos oxigênio líquido sendo jogado entre 2 ímãs fortes. A atração é tão grande que o oxigênio fica preso até que ele evapore. Essa propriedade só é possível quando a substância tem elétrons desemparelhados. Mas, segundo a gente acabou de ver, pela TLV, o oxigênio não tem elétron desemparelhado. Assim, vamos ter que usar outra teoria para explicar essa ligação química, a teoria dos orbitais moleculares. Segundo a teoria do orbital molecular, quando os orbitais atômicos interagem, eles não se superpõem, mas se interferem de modo a formar outros orbitais, os orbitais moleculares. Assim, quando 2 orbitais atômicos interagem, eles vão gerar 2 orbitais moleculares, um orbital molecular ligante e um antiligante. Elétrons no orbital antiligante desestabilizam a ligação, enquanto elétrons no orbital ligante estabilizam. Então, temos 3 orbitais P de um átomo de oxigênio que vão se aproximar dos 3 orbitais P de outro átomo de oxigênio. Quando esses 6 orbitais atômicos interagirem, eles vão formar 6 orbitais moleculares. 3 orbitais moleculares antiligante e 3 orbitais moleculares ligante. Repare que a diferença entre eles é a energia. O orbital antiligante tem uma energia maior do que o orbital ligante. Por isso, ele desestabiliza a ligação quando está preenchido. Agora que já temos o desenho da estrutura dos orbitais, vamos preenchê-lo seguindo a regra de Rand e o princípio de exclusão de Pauli. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica para os átomos envolvidos, 1s2, 2s2, 2p4. Portanto, cada átomo de oxigênio tem 4 elétrons no orbital P. Assim fica para o oxigênio A, 1, 2, 3 e o 4 vai ser colocado com spin invertido. O mesmo para o outro, 1, 2, 3 e o 4, spin invertido. Agora, com os orbitais atômicos já preenchidos, vamos preencher o que interessa, os orbitais moleculares. Temos 4 elétrons de um átomo e 4 elétrons do outro átomo, portanto, 8 elétrons no total. Vamos distribuí-los. A gente sempre começa preenchendo os orbitais moleculares de baixo para cima, pois quanto mais embaixo, menor a energia. Mais favorável é a interação. Assim, no nível mais baixo temos apenas um orbital. Assim teremos 2 elétrons. No segundo nível temos 2 orbitais. Assim fica 3, 4, 5 e o sexto elétron. Com isso, ocupamos todos os orbitais moleculares ligantes, mas ainda faltam 2 elétrons. Agora, vamos distribuir os remanescentes nos orbitais antiligante. Então, fica 7, 8 elétrons.
Portanto, podemos perceber que, segundo a teoria dos orbitais moleculares, o oxigênio tem elétrons desemparelhados, o que explica seu comportamento paramagnético. Para conferir o número de ligações, a gente usa a ordem de ligação, que é igual número de elétrons ligante menos número de elétrons não ligante, isso tudo dividido por 2. Portanto, temos 6 elétrons no orbital ligante, 2 elétrons nos orbitais antiligante, isso dividido por 2 vai dar 2. Portanto, a teoria do orbital molecular ela explica o número de ligações que uma molécula de oxigênio faz, além do seu comportamento paramagnético. Por outro lado, o nitrogênio é diamagnético, já que não tem elétrons desemparelhados. Portanto, ele não é atraído por um ímã. Vamos ver no experimento?